Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é Rogério Guimarães, médico homeopata. Faço parte da equipe da HomeoArt, juntamente com o Dr. Hamilton e o Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto hoje não poderá comparecer, ele está aqui por perto, em Ituiutaba, ele tem uma atividade hoje, né? Ele pediu desculpas antecipadas à nossa convidada de hoje, a doutora Alda Valéria Toffoli Rodrigues, médica homeopata, médica pediatra, formação pela Unifesp. Depois ela vai falar um pouco melhor da formação dela, ela vai se apresentar. Aposentou esse ano, né, Alda? Foi esse ano, né? Está É, aposentada, mais ou menos, mas não para, né? aposentada. Mais ou menos, né? Enfim, né? Mãe de 6 filhos, incontáveis pacientes, netos. É uma pessoa que eu agradeço muito. É uma honra para mim estar aqui junto de você, Alda. Se os meus filhos são saudáveis como são, você e o Hamilton são muito responsáveis por isso, então eu tenho uma eterna gratidão. Vocês vão conhecer agora a doutora Alda. Passa a palavra primeiro para o companheiro aqui, doutor Hamilton. E Eu sempre fico feliz você é em suspeito para falar, né? Explica que você é suspeito para encontrar falar os primeiro. companheiros aqui na HomeoArt. Né? Eu acho que é um momento que nós estamos divulgando a homeopatia, diminuindo as fake, mas esse momento é muito especial, porque a pessoa que está aí é muito querida, ela sabe por quê. Doutora Alda Valéria Toffoli Rodrigues, mãe dos meus filhos, né, companheira, e ela vai falar um pouco dela, fica à vontade, Alda. Então, eu primeiro agradeço muito a vocês, né? Para mim, que é uma honra, eu sou uma pessoa só da vida prática mesmo, não tenho grandes formações acadêmicas, mas eu aceitei o convite porque eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre a pediatria, né? E a homeopatia na pediatria, e esse vai ser o nosso tema. Onde que entra a homeopatia dentro da pediatria? Mas primeiro, a gente precisa pensar, como o Rogério falou, aonde que entra a homeopatia nas nossas vidas? Como é que foi que a gente chegou aqui, né? Então, ele pediu para falar um pouquinho, eu fiz faculdade na Unifesp, junto com a Milton, logo a gente vai fazer 50 anos de casado e de formado. Então, nós temos bastante tempo na medicina. Vocês estão me ouvindo? Aqui Estamos ouvindo bem. então, tá. Então, a gente, depois da escola, né, da formação médica, eu fiz residência na Clínica Infantil de Ipiranga, que era um hospital grande, que tinha muitos leitos pediátricos, né? E ali a gente viu de tudo, tinha muita experiência ali na pediatria, e nós tínhamos o chefe, era o Dr. Jaime Mirovski, um pediatra muito competente, né? E ele já reforçava muito essa questão de observar muito, de acompanhar e de a gente usar muito a orientação, a puericultura. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala de pediatria, né? Depois eu fui fazer homeopatia na Associação Paulista de Homeopatia. Nós acompanhamos o movimento dos homeopatas da Argentina aqui no Brasil. Aí acompanhamos também bastante tempo os homeopatas indianos que aqui estiveram. Então, sempre em volta da homeopatia. Mas aí, como que nós chegamos? Isso é interessante. Como nós chegamos na homeopatia, né? Eu me lembro que tem uma historinha de quando eu já tinha terminado a residência, num congresso, eu encontrei o Dr. Jaime, né? E eu fui muito feliz falar para ele que eu tinha feito homeopatia, que agora eu estava trabalhando com homeopatia, que ele era um homeopata em potencial. Ele olhou assim e falou assim, que pena. Ela foi tão boa residente, acabou fazendo homeopatia. Então, assim, a visão que a pessoa tem quando não conhece, né, o que é a homeopatia. Mas eu tive essa felicidade de, desde criança, ser tratada com homeopatia. Pouquíssimo medicamento na minha casa nós usamos, né? E com isso, quando um dos meus filhos adoeceu mais gravemente, que precisou de uma internação, o meu marido, o Hamilton, ele ficou muito desconfiado, né? Porque o menino estava internado com uma diarreia que não melhorava de jeito nenhum. O doutor Jaime, especialista nas diarreias. E eu falei, vamos tratar com homeopatia. Nossa, ele falou, não é possível, né? Uma coisa tão séria. E foi impressionante, porque nós fizemos uma consulta com um homeopata, que também fazia acupuntura, e depois de um plus, quer dizer, aquela medicação de pertinho, ele melhorou instantaneamente, saiu do hospital. Nós já, naquela época, nós lidávamos muito com a dieta, né? Ele estava sem leite, ele era bebê, tinha 6 meses, estava sem leite, e minha mãe chegou com uma mamadeirinha de leite para ele,
E o Hamilton quase morreu, mas ele não teve mais nenhuma evacuação, nenhum vômito. Ele se restabeleceu com o medicamento homeopático. A partir daí, o Hamilton ficou fãzão da homeopática. E nós fomos estudar, e foi assim que nós chegamos. E isso é algo que a gente tem muito para pensar, né? Como é que chegam no consultório de um pediatra homeopata? Como é que chega essa família? Como é que chegam as crianças? O Rogério tem experiência também. O Hamilton, vocês querem falar? Quem que chega no consultório do homeopata? Então, doutora Alda, você tem notado diferença entre os pacientes que chegam agora e os que chegavam há 20 anos atrás? Pois é, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu primeiro volto lá, dizer quem é que chega, né? Isso. Hoje, muitas pessoas chegam por escolha, por lerem, por conhecerem mais a homeopatia. Mas, alguns anos atrás, chegava na homeopatia aquele que não tinha nenhum sucesso com o tratamento tradicional, né? Casos mais graves. Então, a gente sempre brincava, nossa, é tão bom quando chega um resfriado, quando chega né, um quadro comum para se tratar com homeopatia, porque eram só casos mais difíceis. E hoje isso se ampliou muito. Mas nessa pergunta do Hamilton é muito interessante, porque nós tratávamos muitos quadros infecciosos, então eram as amigdalites de repetição, otites de repetição, pneumonias de repetição, infecções urinárias, né? Que ficavam assim, crianças que tomavam antibiótico, tomavam corticoide, tinham muita dificuldade de sair daquele quadro. E basicamente, os problemas alérgicos, alergia de pele, alergia alimentar, né? Algumas dificuldades do crescimento. Então, era muito focado nisso. Mas mudou muito essa busca, né? Nos consultórios. Hoje, essas patologias, principalmente, por exemplo, uma asma crônica, essas patologias estão muito mais controladas, né? Pela medicina, as doenças infecciosas diminuíram muito, né? Basta dizer que a gente via muito sarampo. Hoje em dia, um caso de sarampo, a gente se apavora. Então, com o progresso da medicina, o avanço todo, essas doenças foram diminuindo. Porém, ao mesmo tempo, nós temos encontrado muitos problemas emocionais, muitas dificuldades de aprendizado, muitos diagnósticos, né, do espectro autista, de hiperatividade, de transtorno opositor. Então, é isso que eu tenho questionado. Nós temos que nos interrogarmos, né? Para onde nós estamos caminhando. Então, hoje, a gente tem que pensar, voltando, quem é que chega, né? Quem chega no consultório, quem vem buscar a homeopatia, são, em geral, as pessoas que vivem ali naquele contexto. As crianças estão ali na escola, no seu meio social e, principalmente, elas estão imersas, assim, na mídia. Então, nós temos, hoje em dia, uma dificuldade muito grande, que são essas crianças que ficam muito tempo expostas à tela, né? Ficam crianças terceirizadas, ou então, assim, com atividades que não condizem com o estágio de desenvolvimento da criança, né? Por isso que eu sou a maior fã, gente, da puericultura. Eu sou, assim, uma puericultora em essência, né? A gente, talvez isso que eu falei da formação, né? Eu venho de uma escola que trabalhou muito a puericultura, uma residência em que nós tínhamos, vocês terem ideia, em 1979, 80, lá na Clínica Infantil de Ipiranga, onde eu fiz uma residência, tinha uma enfermaria inteirinha de transtornos emocionais. Naquela época, né? Essa preocupação voltada para essa orientação. E agora, com o desenrolar do tempo, a gente passou, por exemplo, por uma pandemia em que as crianças ficaram isoladas, né? A gente diz que são as crianças da pandemia. O número de quadros depressivos nas crianças aumentou muito. Crianças com muito distúrbio de fala. Porque essas crianças, veja bem, você fica com a criança ali dentro de casa, num apartamento, em que ficam os pais e a criança. Naquele momento, estavam todos trabalhando em casa.
casa. Pais no computador e a criança olhando para todo mundo assim, né? Se a criança se manifestava, qualquer coisa se manifestava, todos compreendiam. Então, pense, essa criança precisava falar, ela nem se esforçava para falar, né? Porque ela era compreendida, essa criança não foi para a escola, não tinha os desafios, né? Ao mesmo tempo, a parte motora ficou muito aquém do que ela devia ter desenvolvido. Então, isso tudo reflete esse meio, né? Essa vivência da criança, ela se reflete nas dificuldades que ele vai apresentar depois da medida do crescimento. Acho que é isso que você perguntou, amigo. Sim. O doutor Alda, você... É gozado de chamar doutor Alda, né? Mas eu vou chamar. O que você acha da tua abordagem na gestação? Qual a importância da gestação para a saúde da criança? Pois é. Gestação da mãe, né? Sim, então a gente volta lá, né? Nós sabemos que tudo aquilo que acontece na gestação tem, de alguma forma, a gente sabe hoje, né, que o bebezinho está ali, parece que não está percebendo nada, mas esse bebê está sentindo, está acompanhando, e quem é mãe sabe, né? As grávidas percebem. Você passa por uma situação de estresse, de ansiedade, o bebê muda a movimentação dentro da barriga, né? Ou ele fica mais agitado, se vira para lá e para cá e chuta, ou ele fica quietinho. Então, é de fundamental importância. Esse período gestacional a gente considera como muito importante, especialmente para os bebês pequenos. Desde o início, né? Quem passa no consultório de pediatra sabe que uma das perguntas é essa, né? Como foi recebida essa gestação? Já é a primeira coisa que a gente faz, a gente leva essa mãe a voltar ali naquele momento. Eu falei a mãe, mas o pai também, as pessoas que estão próximas, né? Como essa criança foi recebida? Quais foram as alterações que essa mulher teve a partir da concepção, a partir do desenvolvimento da criança, né? E quais as reações que essa mãe tinha? E a gente sempre interroga o que mudou. Muitas coisas mudam na gestação. Até a questão alimentar, por exemplo. Muitas vezes a mãe desenvolve um desejo de alguns alimentos muito intenso, ou uma aversão a certas pessoas. Tudo isso, em termos de homeopatia, é muito importante para a gente, porque quando nós estamos analisando, no caso, nós vamos pegar a patologia que a criança, isso vocês têm falado muito, né? Mas a patologia que aquela criança tem, qual é a sua forma de reagir, como são a parte física dessa criança, né? Se analisando a criança. É uma criança rápida? É uma criança lenta? É uma criança que se abate por qualquer coisa, que se estressa, é uma criança, né? E vai assim, a gente aguarda essa decisão da família. E é uma coisa muito interessante, porque nesse primeiro momento, a gente foca na queixa da família, nos sintomas físicos. Depois a gente vai para a forma de reagir, para o jeito de ser, como essa criança se relaciona na escola, como ela se relaciona com os amiguinhos. Essa é a consulta, hein, gente? Como que ela cuida, a relação dela com seus brinquedinhos, com seu material escolar, os medos que essa criança apresenta, seus desejos alimentares, as suas aversões, tudo isso nós levamos em consideração. Lógico que não para nós, como homeopatas, o que importa é aquilo que é muito intenso, que é característico dessa criança. Por isso que a observação é algo muito importante. E essa é uma dificuldade que nós temos, porque muitas vezes os pais, a família, eles se atêm muito à patologia, mas eles não estão conseguindo observar a criança como um todo. Então é frequente a gente perguntar como é que o fulaninho reage quando um amiguinho não quer brincar com ele, por exemplo. Eu acho que ele reage bem, mas você sabe, o narizinho dele escorre todo dia. Aí volta da história do sintoma físico. Então, e é importante, né, que compreenda que essa totalidade da criança é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque é muito frequente algumas mães começarem a relatarem tudo isso. E quando nós chegamos para perguntar da gestação, isso me chama muita atenção. Às vezes a mãe acabou de falar, olha, ela grita, ela joga as coisas e ela puxa o cabelo, vamos supor, né? A criancinha faz. Então você começa a perguntar da gestação, aí ela começa a contar, de repente ela fala assim, eu tive um problema sério com a sogra, sabe o que eu fiz? Eu entrei no quarto, eu gritei, eu joguei tudo
tudo que estava na mão, puxei o cabelo. Aí a mãe fica assim, fica no ar e fala assim, parece que igualzinho. Será que eu passei isso para ela? Isso é muito frequente acontecer. E a gente, não é essa a nossa intenção. Será que passou ou não passou? Não. Pode ser que isso fosse já uma característica da criança, né? Olha, eu nunca gostei de carne, eu não como carne. Mas nesta gestão, eu tive um desejo louco de comer carne. E coincide quando você pega a história da criança, ali está, desejo muito intenso por carne. Entendeu? Essa que é assim, a gente vai valorizar aquilo que foi muito marcante na gestação, tanto da parte física quanto dos sintomas emocionais, né, dessa mãe. E por isso muito importante a observação. Hoje nós temos um grande avanço. Posso falar dos avanços? Porque a gente vê que existe um movimento muito maior de respeito à gestação, ao trabalho de parto, né? Ao parto que a gente fala natural ou normal, que é o parto, né? Porque isso ficou muito desvirtualizado, a ponto da gente ter em certas maternidades uma incidência de 90%, 95%. Eu já vi 97% de cesariana numa maternidade. Hoje, nós temos um avanço muito grande nesse sentido, do respeito de todas as etapas. Veja bem, a gente estava falando da gestação, né? E aí essa etapa, esse respeito, se esse nenê, ele nasce no momento que ele tinha que nascer, né? Quando começa o trabalho de parto, se houver uma indicação de cesariana, ele vai passar por aquele processo de trabalho de parto e respeitando se houver essa necessidade. Mas tudo isso traz para a criança muito mais maturidade, muito mais equilíbrio, que é o que a gente busca, né? Se essa criança mama o peito, que é algo que hoje a gente também tem conseguido com mais facilidade a amamentação, esse incentivo à amamentação, né? Gente, houve época, provavelmente quando eu nasci, há muito tempo atrás, que era vergonhoso amamentar, né? Uma mãe de classe social mais importante, ela tinha que dar fórmula, né? Então, hoje a gente tem esse respeito e o respeito dos familiares, né? A participação dos companheiros, isso tem sido algo muito bacana, né? E isso traz muito mais saúde. Tudo isso a gente considera como saúde, né? Doutor Naldo, o que você falava naquelas consultas pré-natais que muitas mães queriam marcar com a doutora Aldo uma consulta pré-natal? Você ficou curioso? Você ficava curioso de saber? Acho que eu sei um pouco. Sim, a gente tinha essa prática. Hoje em dia, pouca gente. Gente, lógico, hoje a informação está muito mais fácil, né? Então, todo mundo tem essa informação, mas a gente conversava muito sobre essas etapas, né? Do desenvolvimento do bebê, tanto durante a gestação, como depois, como receber esse nenê, né? Essa importância dos primeiros dias, que também são vitais para esse nenê, né? Desenvolvendo, assim, principalmente esse vínculo, o vínculo da amamentação, o preparo das mamas, né? Desmistificar tudo que se fala sobre a amamentação. Sabe o que, gente? Naquela época tinha bebê Johnson. Rogério é mais novo. Você já ouviu falar nisso? O que é bebê Johnson? Não, sabe? Era o seguinte, tinha em tudo quanto é revista, outdoor e tudo, tinha as propagandas, já falei o laboratório, né? Mas é tão conhecido. A foto, né? Eram aqueles bebês, tinha seleção, tinha concurso de bebê, que eram aqueles bebês gordos, lindos, assim, né? Maravilhosos. Então dizia, se você fizer isso, der aquilo para o seu bebê, né? Ele vai estar assim. E eu falava muito que não é bem assim, né? Então esse preparo durante a gestação. Aldo, tem aquele Danoninho vale por um bifinho, você lembra? Era o Danoninho que vale por um bifinho. Então, essa propaganda toda. Né? E eu digo isso porque a gente via muito a gestação ser algo assim muito valorizado, né? Principalmente quando começaram as redes sociais, vai ultrassom para a rede social. E o quarto é de tal jeito, é deslumbrante, tem um escorregador no quarto que faz assim.
e a banheira é diferente, mas aquelas coisas. Aí nasceu o neném, com 2 dias, 3 dias, você olhava, você tinha uma família descabelada, uma mãe desesperada, com 1 semana, 10 dias, quando vai parar? O neném chora, acontece tudo. Era de verdade o bebê, não era só aquela coisa. Então a gente conversava muito isso, né? Que não era assim maravilhoso, que a amamentação requeria paciência, cuidado, que o sono ia ficar diferente. E a gente falava de todos os cuidados com o bebê, né? As mães perguntavam e era muito interessante isso. Mas hoje as mães têm até cursinho para pais, né? De como cuidar de bebê. Rogério, você fez cursinho de cuidar de bebê? Não, né? Fiz. É, Aqui em Uberlândia tem um movimento grande, assim, desse parto humanizado, vamos falar assim, né? isso. Resgatando, né? Então eu participei, não foi nenhum nem dois, não. Foram, sei lá, um tanto bom aí, não me lembro mais, né? E eu acho muito bacana esse movimento, Eu né? fiz curso de Chantala, Ah, é, também, com de a Chantal. Elisa, com o filho da minha filha. É, Porque o marido não podia ir, porque estava de plantão, o Marcelo. Aí eu ia lá e Mas, ficava gente, fazendo massagem do ele pezinho foi dele. como avô fazer massagem, né? Pai, Porque vou, mas eu não fiz. como pai Eu não não era bem fiz, assim, né? eu não cuidei do Veneza, mas eu Os fiz o pais não curso. participavam tanto, né? Mas olha, Rogério, isso, com certeza, a frequência, o uso, tudo isso, aumenta muito o vínculo, sabe? A segurança, e isso é vital, isso é importante para o bebê, né? E aí a gente vai acompanhando, uma pergunta, né? A gente vai acompanhando esse desenvolvimento, e onde que entra, meu pai? A gente, em cada etapa de desenvolvimento, em cada momento, existem as situações que essas crianças têm um desafio maior, né? Então, todo mundo sabe que teve bebê, tem aquela criança que às vezes chora mais, tem mais dificuldade de mamar, quando começa a erupção dentária, né? As virosezinhas que a criança pega, tudo isso, a gente, além da orientação, a gente entra com o remédio. E aí que é a mágica, né, gente? Porque a gente consegue restabelecer esse equilíbrio sem levar essa criança para um estado alterado, para um desequilíbrio maior, né? Então, são alterações que podem ser cuidadas com a homeopatia. A gente mantém a criança equilibrada, de forma que ela vai melhorando a sua imunidade. Lógico que toda criança, nos seus 2 primeiros anos, quando entra na escola, ela tem contato com outras crianças, né? E ela tem vários quadros respiratórios, algumas viroses, e ela passa por isso, se for necessário. E o Rogério é muito bom nisso. O Rogério é um ótimo observador, e ele demora para medicar, né? Mas quando há necessidade, uma dose do medicamento, uma dose mínima, né? Mais espaçadinha, você leva a criança para um estado de equilíbrio, ela volta logo para as aulas, ela muitas vezes é uma coisa muito comum que acontece, né? O nascimento de um irmãozinho. É normal que a criança se altere o seu comportamento, que ela regrida nas suas fases de desenvolvimento. E aí, o casal ou a família, estando bem orientada, eles vão conduzindo. Mas, às vezes, há necessidade de medicar. E medicando, essa criança vai voltando para o seu estado natural, mais equilibrado. O que você perguntou, Hamilton? Você quer responder essa pergunta, Alda Valéria? Zilda, Quanto as muito redes bem. sociais têm interferido nas consultas? Quantas Quanto as redes Quanto sociais? as redes sociais têm interferido nas consultas. Isso é muito bom você falar, Zilda, porque acho que todos os médicos, né, têm sentido isso. Aí não é nem só de homeopata, mas todos têm sentido, né, que as redes sociais têm trazido muitas falsas informações, muita distorção do conhecimento, né, e muita coisa boa também, né. A gente tem um pediatra aí que a maioria das pessoas acompanha, é maravilhoso. Adoro ele, que me surgiu o nome agora. O Samuel Becker, não é? Ele Samuel Becker? chama... Não é Samuel. Então, assim, de trazendo informações, ajudando a gente, né, nesse processo, isso é muito bom. Mas atrapalha muito, né? Porque muitas vezes coloca pânico nas pessoas, né? E trazem, então, informações que não vão levar a lugar nenhum. Fora que hoje, como eu falei, né, nós estamos acompanhando muito mais casos de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, realmente, aumentou demais a incidência, e são casos que a gente precisa avaliar multiprofissional
emocionalmente, né? Eles precisam de uma terapia mais global, mas também, eu brinco assim, se for uma curva de Gauss, nós temos dois extremos, né? Nós temos crianças que têm realmente quadros muito intensos e muitas vezes os pais se recusam a aceitar um diagnóstico, a aceitar uma avaliação, né? Mas nós temos também, do outro lado, crianças que muitas vezes estão passando por etapas do desenvolvimento. E a gente que é mais velha, a gente já viu tanta coisa no tipo, né? Como eu falei, uma criança que se torna mais agressiva, que começa a não obedecer os pais, quando nasce um irmãozinho, com muitos ciúmes, pronto. Muitas vezes ele já virou uma criança com transtorno opositor. Porque tudo que eu falo, ele fala não, não obedece mais, e infelizmente isso cresce. Às vezes, quando a gente vai ver, a criança já está com uma medicação mais pesada, né? Isso poderia ser conduzido de uma outra forma. Então, não sei se eu respondi, mas é nesse sentido que eu percebo que muitas vezes atrapalha, né? Você queria perguntar? Alda Valéria, e qual é você sempre trabalhou no consultório e em ambulatório do SUS, né? Qual a tua experiência no SUS de homeopatia? A vida inteira eu trabalhei no SUS, né, com homeopatia, e a experiência é muito boa. Depois, cadê o colega que trabalhava comigo, o Rogério? Eu me aposentei tem uns meses, né, e sempre foi muito bom nesse sentido, da gente poder acompanhar e ir equilibrando essas crianças, né? O que a gente observava? À medida que você vai acompanhando, muitas vezes uma criança que chega já com diagnóstico de infecções de repetição, que era muito isso que encaminhava, as alergias e tudo, ela passa a ter quadros mais leves, né? Busca muito menos o pronto-socorro e vai se equilibrando de forma que ela fica mais resistente, ela não precisa mais de tantos exames, ela não precisa de tanta medicação. E uma observação é que muitas vezes os pacientes que estão mais próximos das crianças, né? E às vezes de uma condição até socioeconômica menor, que não tem tanto acesso a médico, a consulta, tudo isso, eles conseguem observar melhor, contar de uma forma mais clara como que essa criança está evoluindo. Eu estou fazendo uma comparação, quando a Milton pergunta, com quadros, às vezes, de consultório particular, né? Também é essa evolução. As crianças passam a precisar de menos acompanhamento, né? De menos interferência, ficam mais equilibradas. Mas, às vezes, são crianças muito medicadas, né? Muito mexidas, e as mães, muitas vezes, têm dificuldade de trazer essas observações, né? Não sei se você lembra, Milton, do Rezende, o homeopata de São Paulo, né? Da estafizaga dele. Gosto muito. Não. Um médico de São Paulo que ele contava assim, eu tinha, às vezes, casos que eu ficava com dificuldade, eu atendi uma vez, duas vezes, e aí um dia a mãe falava assim, olha, hoje eu não posso ir aí, às vezes num quadro agudo, né? Hoje eu não posso ir ao consultório, eu posso mandar a babá? E ele falava, nossa, aí foi um paraíso. A babá chegou e contou tudo que eu queria saber, né? Porque a babá que estava ali acompanhando. Então, aqui entra, por exemplo, na observação do quadro agudo, né? Muitas vezes a gente está habituado a ver, por exemplo, uma amidalite, né? É um quadro que sempre é acompanhado de febre, de dor na garganta, de uma diminuição do apetite, né? Tudo isso é o habitual nesse quadro. Mas aí vem o homeopata, que é chato, né? No quadro agudo. A gente, para dar um medicamento para o quadro agudo, a gente fica ali perguntando por quê? Porque a ideia é individualizar aquela criança naquele momento, né? Quando você já conhece a criança, já tem, sabe bem a forma de reagir, fica mais fácil. Mas, às vezes, no quadro agudo, a gente precisa saber bem como é que essa criança está. Então, a gente faz aquela série de perguntas, né? O que alterou nessa criança, nesse quadro agudo? Como assim? Aí a mãe fala assim, alterou porque tem febre. Ah, eu sei que tem febre, mas a criança mudou com
do quadro agudo, né? O que a gente quer saber? Mudou o comportamento, mudou a forma de ser. Então, é isso, olha. Aí chegou a babá e falou, ela ficou paradinha, uma criança que não para por nada, ficou paradinha, pedia para ficar no colo e pegava a minha mão e passava assim, queria que eu ficasse mexendo nela, né? Pronto, isso daí para a gente já é muito importante. É febre? É febre, ela tinha febre. Mas a febre de um é diferente da febre do outro, né? E aí, aquela série de sintomas. Como é que é a febre dessa criança? Ela fica toda coberta, quer cobrir até a cabeça e fica tremendo. Essa é uma criança. O outro não, ele joga fora as cobertas, né? E quer pôr o ventilador. Outra criança fica muito pálida. Aí um outro, estou falando de outra criança que é outro medicamento. Outra criança fica muito vermelhinha, transpira, ou fica agitado, né? É uma criança que sempre foi agitada, mas quando fica doente fica bonzinho, é o contrário, né? Algumas coisas que as mães vão acostumando e aí com o tempo a gente até dá risada, porque já vem contando. Olha, né? Eles vão aprendendo com o tempo. Olha, tá com febre, mas tá assim a coisa mais engraçada. A cabeça tá quente, que só se a gente chegar perto sente. E o pé tá gelado. Isso daí serve para alguma coisa? Serve, gente. Para a homeopatia é muito importante. Eu, como médica tradicional alopata, não ia dar muita bola para isso, não. Né? Eu ia falar, olha, para mim é importante. De quanto essa febre? Quero a febre termometrada de 6 em 6 horas. E faz um gráfico. Aí, quando a gente fala, olha, era uma febre alta, uma febre baixa, a gente, né? Não importa como era essa febre, lógico, vai medir, mas você não precisa ficar medindo. Aí a família regalou, mas não precisa medir de 6 em 6 horas. Não é que a gente não está preocupado, né? Mas é que a forma de ação vai ser diferente. Então, quando você dá um medicamento, às vezes, se for um medicamento muito bem indicado, às vezes essa criança não vai ter uma queda brusca da temperatura. Muito pelo contrário, ela pode ter um pico de temperatura para depois a febre diminuir. Por quê? Dentro do nosso, nós estamos trabalhando com a reação, a reatividade desse serzinho, né? Então, ele vai fazer esse movimento, né? Então, como que evolui a febre? Normalmente, a gente dá ali o antitérmico, está com 39,5, você dá o antitérmico, febre baixa, e todo mundo fala, ai, a febre baixou, a criança comeu um montão, tá ó, passa 4 horas, né? Aí era assim, liga de novo. Aí subiu de novo a febre, né? Dentro desse raciocínio do antitérmico, tira. E aí, esse quadro prolonga, fala, quadro agudo, faz 2 dias, febre ainda, depois o antibiótico fazer efeito. Então, aí muda o remédio do lado. Muitas vezes, essa febre sobe, depois ela vai abaixando, e no dia seguinte, você olha a gargantinha da criança, ainda está cheia de placa de pus, mas é a coisa mais bonitinha a gente vê. A criança fala, sabe o que aconteceu? Eu já sarei. Então, a própria criança percebe que ela está melhor. Está ruim o som, Rogério? Não? Não, melhorou. Eu acho que foi alguma coisa no meu computador. Alda, mas o pessoal fala que a homeopatia demora para agir? Esse é um dos mitos, né? A gente está falando de quadro agudo. Do quadro agudo. Depende da patologia, lógico. Estou falando num quadro agudo. Em geral, a gente espera algumas horas. O efeito é muito rápido. Porque à medida que esse medicamento entrou em contato com a mucosa bucal, ele já, como é uma informação, vamos pôr entre aspas, uma informação energética, né? Esse organismo já começa a trabalhar no sentido de se reequilibrar. Essa que é a diferença. A gente diz, quando você está dando um antitérmico, né? E hoje a pediatria mesmo recomenda que não se dê antitérmico mais assim de hora marcada, né? Porque a febre é só uma reação do corpo. Ela está mostrando para a gente o que está acontecendo. E a homeopatia no quadro agudo, ela tem uma evolução bastante rápida. Por isso que é muito importante a gente conhecer, aí é recado dos pediatras interessados em fazer homeopatia. É muito importante a gente ter a experiência do acompanhamento, da patologia, da pediatria, de tudo isso, porque a gente precisa conhecer a evolução com o arsenal que a gente tem na medicina tradicional, né? E a gente poder comparar essa evolução com o tratamento homeopático. Então, a gente hoje nem discute mais com ninguém, né, doutora Augusta?
Ô, Alda, Gente, mas fala. aproveitando o momento, semana que vem nós vamos ter uma live com o Dr. Pedro Ozzi e o assunto vai ser febre, né? Então, assim, a gente vai ter uma oportunidade, para quem está escutando a gente agora, né, já se prepararem, porque semana que vem a gente vai falar sobre muito isso, né? Algumas diretrizes aí na Sociedade Americana de Pediatria foram alteradas, né? E eu vou dar a minha recente experiência, vocês como avós e pais, né? Eu nunca mediquei meus filhos para baixar febre, nunca. 7 anos e 5 anos e nunca tomaram nada para baixar febre. Eu lembro de uma vez que eu dei um medicamento, não me lembro qual foi, nem o que estava acontecendo, e a febre baixou assim em minutos, né? Foi assim, e não foi bom, não foi uma boa evolução porque a febre baixou rápido demais, né? Então é bom deixar isso claro para quem está escutando a gente e posteriormente que realmente essa questão desse olhar clínico, dessa observação, né? Isso é muito importante, né? E desmistificar, né, muitas das questões pediátricas e de clínica de uma maneira ampla, né? Para a gente conseguir gerar mais saúde. E eu queria fazer uma pergunta para você: com que frequência você indicava o tratamento para a mãe em vez de não indicar para o filho? Eu ia perguntar isso também. Gente, e tem duas coisas, né? Vocês falaram medicamento. Para a mãe ou para o pai, né? Desculpa ter falado só a mãe, né? Porque a gente sabe que a mãe ela é mais. Mas se bem que hoje em dia, né, eu tô vendo os pais muito mais ativos, né, do Muito que mais. já foram, né? Mas E então, eu assim, fico para a feliz. família, né? Para a família. Eu fico muito Tanto feliz pai com quanto isso. a mãe. Até você falou em família, até um lance que eu queria falar também é essa questão da família, né? Eu tenho visto, acompanhado, famílias com maior respeito. Nasceu a criança, ninguém ficou lá, sabe, tomando cafezinho, sentado, visitando horas e horas, porque isso já foi prática, né? Então, esse respeito, e eu acho isso muito importante. E olha, Rogério, muitas vezes a gente já medicou a mãe na gestação, quando a gente percebe esse desequilíbrio maior. Por quê? Porque ela estando bem, sem dúvida, ela vai estar gerando ali um ambiente gestacional muito melhor para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, o ideal seria até o quê? Que ela estivesse equilibrada e se tratando também, né? Tratando as suas questões. Mas com crianças muito pequenininhas, né? Que mamam peito, muitas vezes a gente dá o medicamento para a mãe, né? Até o medicamento, somando ali o que está acontecendo no ambiente, mãe e filho, né? E os sintomas da criança, e a mãe bebe o medicamento que vai, através do leite, vai estar sendo conduzido para a criança. Agora, o tratamento dos... Eu tive essa facilidade, viu, Rogério? Porque o consultório sempre foi junto com o homeopata de adulto. Então, era assim. Aí, de repente, falava, olha, a criança está muito bem, mas você vai passar ali na outra sala e vai marcar ali uma consultinha para você. É muito frequente. É um binômio, né? Esse binômio mãe-bebê. E a gente não pode esquecer também, né, Rogério, que aí já é um assunto mais amplo, mas hoje as organizações familiares, os arranjos familiares são muito diferentes, né? Eu estou falando aqui mãezinha, mãe, papai, nessa condição, né, que quem está fazendo essa figura, mas a gente tem visto coisas maravilhosas, né, de casais homoafetivos, crianças equilibradíssimas, e isso é muito bacana, estou muito feliz. Falei do quadro agudo? Não, continua. Não, é isso. Eu vinha falando, falei da febre. E a relação com os outros profissionais do SUS, como tem sido? Muito boa. Hoje em dia tem sido muito boa. Não foi tão boa no passado, né? Especialmente quando você vai em locais que as pessoas ainda não conhecem, né? E é uma coisa muito interessante. Como é que você tem... quem é que chegava quando você chega você muda de cidade, num lugar onde você relata de mim, que não tinha homeopata e agora tem homeopata? Sabe quem são os pacientes que primeiro chegam, os mais frequentes? São médicos e filhos de médicos, viu? Então a gente vê que se preocupam, né? Que sabem também desse outro lado, né? Da hipermedicação e tudo isso. Mas é um bom relacionamento. As unidades têm encaminhado, sabe? Bastante paciente. Então, isso, especialmente essas crianças com quadros mentais, de transtorno. Eu sei que é. Gente, bom, deixa o avô atender, que é um neto meio aflito. Atende ele. Atende o neto. Pronto, você quer perguntar o quê, Rogério? Não, Alda, assim, tem tanta coisa, né? Mais uma pergunta que eu quero falar até Conta quando de vai a você. pediatria? Não, assim, até quando a diferença de pediatria e pediatria? Porque, assim,
eu vejo assim, né? Hoje, talvez a fase que eu interpreto que é a mais complexa é a adolescência, né? E assim, e aí a gente tem tão pouco pediatra no Brasil que a grande maioria dos adolescentes ou vão para o pediatra ou acabam indo para o clínico. O que você fala assim sobre essa fase aí tão difícil que eu tenho certeza que você tem uma experiência que você deve ter paciente, ou teve, né? Porque eu sei que você já está diminuindo, mas que já deve ter seus 30, 40 anos, então assim, já está atendendo os filhos. O que você fala aí da adolescência para nós, dentro do seu entendimento aí de médico? Então, realmente a gente está atravessando um momento, né? A gente falou das redes sociais, tudo isso, e hoje a gente está pegando as repercussões de tudo isso, né? No passado, tanto que agora que começa até a regulamentação legal, né? Não pode celular na escola, todo mundo está ficando mais atento, a diminuição de telas, porque isso realmente passou desavisado, né? Para muitas famílias. Então, o que a gente vê? A pediatria, que é a parte da pediatria que acompanha o adolescente, né? Nós temos poucos, e em termos de homeopatia, lógico que quanto mais o estudo e formação de pediatria o pediatra tiver, melhor é. Mas a gente tem o enfoque da homeopatia ajuda muito, né? E a criança que foi acompanhada nessa fase mais novo, ele chega diferente na adolescência. Não quer dizer que não vá passar por todas as dificuldades dessa etapa, né? Mas ele chega diferente. E é super importante esse momento para que a gente trate. Ele é importante tanto na orientação, né, como o tratamento mesmo desses adolescentes. E que dúvida você tem dessa Não, a dúvida principal são esses transtornos todos os transtornos mentais, né, que a gente vê aí, né, os transtornos de personalidade, aumento, né, de taxa de suicídio, né, enfim, né, eu tenho percebido assim que a partir de 12 anos eu atendo e assim, essa semana mesmo, não, ficou essa com semana, o meu. ontem ou antes de ontem, não lembro, uma adolescente de 15 anos, ela até foi com o pai, né, foi assim, primeiro eu atendi a filha, depois eu atendi o pai, né, e o pai muito preocupado, né, então assim, eu achei até interessante porque o pai viu a necessidade de se tratar também, mas a principal dele era a preocupação com a filha, que estava tendo alguns comportamentos pessoais, Muita dificuldade sociais, né? Enfim, social. né? E assim, se o Olha, pai não tivesse ido à consulta, se tivesse ido só a filha, a medicação teria sido outra, porque em cima do que ele me falou, né? E a gente vê hoje os adolescentes assim, né? Muito não é independentes, fácil, né? né? Não aceita, né? Aí eu vou sozinho, precisa, É. né? Então Eu assim, lembro, eu sempre brincava assim com adolescente. Adolescente, você fala, pergunta, ele fala, não, só, tá, tipo, assim. Então, muitas vezes é difícil, né? Mas a incidência, Rogério, de quadro depressivo, sabe? E isso tudo e você falou na taxa, no aumento da taxa de suicídio, e é cada vez mais novo, né? A gente tem até por volta antes da pediatria, as crianças mais velhas, né? A gente tem visto esse aumento, e muitas vezes com dificuldade da família perceber os sinais, sabe? Então, aí que entra o que eu falei da presidência. Não tem dúvida que nós temos que estar muito alerta para as coisas dos jovenzinhos, muito presente, porque são muitas alterações físicas, emocionais que eles passam, né? Essa questão da rede social que a gente fala tanto, mas de ter que acompanhar todo o movimento que está acontecendo, sabe? Em termos também, o que a gente viu muito em termos de sexualidade, uma dificuldade assim de compreender para que lado que as coisas estão indo, né? Com eles mesmos, e muitas vezes eles se isolam dos pais. Então, esse alerta super importante que você falou, né? Às vezes, se for sozinho, pedir autorização para falar com os pais, né? Para orientar também, porque são muito seguros, muitas vezes, né? Muito seguros, mas não tem recurso interior ainda para tanta informação superficial e segurança que a internet dá, sabe? Você vê hoje adolescentes, 13 anos, fazem compras sozinhos pela internet, né? Pegam Uber sozinhos, porque se pega uma menina toda arrumada, ninguém pergunta a idade. E assim, expostos a muitos riscos, né? Então, esse alerta que você fez é importante, sempre estar perto, estar acompanhando. A gente nem entrou em distúrbio de sono, né? Mas atenção com os
sono, que é outra coisa, né? Quanto que eu alerto os pais, Rogério, que a criança se despede, vai dormir, apaga a luz do quarto, você passa 2 horas depois, embaixo do edredom, você vê a luzinha lá do celular, essa criança está no celular. Então, essas coisas todas têm que ser trabalhadas, uma faixa perigosa. Muito bom. Mais algum comentário, Hamilton? Doutor, nós estamos quase terminando o nosso horário aí. Dá uma mensagem do papel da homeopatia e no mundo atual mais moderno, né? Que as coisas evoluíram, né? A homeopatia, o que você acha se ela tem algum papel agora nessa parte moderna e algum conselho para os pais assim? Sem dúvida, né? Nós temos por um lado, uma hipermedicalização, hiperpatologização, né? Então, nós temos que estar atentos, a mensagem é essa, né? Observar os seus filhos, estar perto, acompanhar o adolescente, principalmente, né? Aquela função de pai turista, mãe turista, né? Levar para os lugares, voltar, chamar, criar um ambiente alegre, amigo, harmonioso, tudo isso é muito importante. E a homeopatia, com a sua ação tão sutil, levando a esse equilíbrio emocional, a esse equilíbrio para as questões da vida, para os desafios que são cada vez maiores, né? A exigência dos jovens hoje, os jovens estão sendo muito exigidos, então tudo isso a homeopatia traz esse equilíbrio e eu acho que todo mundo devia se tratar com isso. Eu quero me despedir, né? Agradecendo muito para vocês por essa oportunidade. A gente que agradece e esperamos contar com Vossa Excelência no próximo ano. Eu sei que é difícil, né, Hamilton? Difícil. Teve que ter muito jogo de cintura, né, Hamilton? É vergonha, gente. Da próxima vez nós vamos pedir para ela fazer um recital de piano com o piano novo que ela ganhou. Fica mais fácil, né? Que dá Ela live. tocou um pouquinho, né? Vou estudar até lá. O ano que vem nós vamos fazer o mês da família Toffoli Rodrigues. Tá? Que beleza! Certo, vai ser um mês entrevistando cada um de vocês, né? Para quem não sabe, o Hamilton eu tenho 2 filhos que são médicos, né? Doutores, né? Também homeopatas. Também homeopatas, né? E a gente vai fazer um mês só de família Toffoli Rodrigues. Sabia não. Mas eu tô avisando agora, já para se preparar, né? Eu tô avisando agora. O final do ano tá chegando. Não, e a gente está à disposição, se alguém depois muito obrigado. Novembro é um mês especial, né? Novembro verde, aniversário chegando. O Toral da Valéria faz 70 primaveras agora, né? Isso aí. Bem, né? Então, assim. E eles estão brincando verde. Porque eu ganhei um piano, gente. Chegou hoje, eu estou deslumbrado. Que lindo. Vai tocar para nós, então, sábado. Boa. Tá bom. Alda, muito obrigado. Gratidão mesmo por esse tempo dispensado aqui com nós. E lembrando, semana que vem falaremos sobre homeopatia, inflamação, falaremos de febre. E é isso. Obrigado, Hamilton. Boa noite. Obrigado a todos. Um abraço a vocês. A gente se fala. Obrigado, Aldo. Foi ótimo. Boa noite. Valeu, foi muito bom. Tchau. Tchau.